Olha que notinha curiosa essa aqui do Lauro Jardim, né? O Lauro Jardim bota essas notinhas assim meio criptográficas assim, que é sempre recado para alguém, né? E ele está dizendo aqui, ó, que a longa reunião entre Flávio Bolsonaro e Alcolumbre. Então teve uma reunião entre o Flávio Bolsonaro e o Alcolumbre. O Flávio Bolsonaro é senador, o Alcolumbre é presidente do Senado, nada de errado nisso daí, então teve uma reunião muito longa, né? Por outro lado, o encontro do Alcolumbre com Lula não saiu ainda, né? O pessoal está dizendo que vai ter o encontro do Alcolumbre com Lula, mas por enquanto não teve ainda. O que é o recado aqui? Eu não sei. Tá? O recado, para quem foi esse recado, a pessoa que foi esse recado, ela entendeu. A gente só pode especular qual que é o recado. Né? O recado que eu acho aqui é que o Alcolumbre está querendo abandonar o Lula e apoiar o Flávio Bolsonaro. O recado é um recado do Alcolumbre para o Lula. Ó, Lula, o negócio é o seguinte, bicho, esse negócio da reunião, que você falou comigo que ia ter uma reunião, que ia prometer dinheirinho, que ia resolver os problemas todos, e até agora nada. Eu estou conversando aqui com o Flávio Bolsonaro, dependendo como é que foi o pulo de lado. Se foi isso, é uma ótima coisa, né? Ainda é resultado como eu falei de vocês, da excelente crescimento do Flávio nas pesquisas, né? Até aqui, quando o Flávio estava lá embaixo nas pesquisas, o pessoal estava meio que em dúvida se ia para o Lula, se ia para o Flávio. Agora que o Flávio está competitivo, neste momento, que é o momento de fazer os palanques, de montar os palanques e coisa e tal, olha só, o, o Lula está com dificuldade, não está conseguindo montar palanque não, né? Então, ou seja, começa até o Alcolumbre a pensar em ir para o lado do Flávio Bolsonaro, e sem contar a questão do Lulinha, que deve piorar a situação do Lula ainda, né? Vamos entender isso daqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por MacGyver, Turguniev, Bolsonaro 13 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, uma longa reunião entre Flávio Bolsonaro e Alcolumbre, né? Sobre o que foi essa reunião? Sobre acordos gerais. Estamos num ano de eleição, então nesse momento qualquer reunião que vai ter, o tema eleição vai ser parte do tema. Pode não ser a única coisa, tem vários outros assuntos para o Flávio conversar com o Alcolumbre. Impeachment de ministro do STF, derrubada do veto da lei da dosimetria, tem um monte de assuntos ali que podem ter sido conversa entre o Flávio e o Alcolumbre. Mas você pode ter certeza que em ano eleitoral, meu amigo, não tem nenhuma reunião em Brasília que não envolva de alguma forma as eleições esse ano, né? Aqui, ó. Flávio Bolsonaro teve uma longa reunião com Davi Alcolumbre no início desse mês, início de março, poucos dias atrás. Foram algumas horas de conversa entre os dois, tá? Horas de conversa, muito papo rolou. Flávio conversou com Alcolumbre muito, né? Já o encontro do Alcolumbre com Lula ainda não saiu. Assessores de Lula garantem que na semana que vem não passa e que o mais provável é que a reunião ocorra nos próximos dias. O que não faltam são pendências entre os dois para serem resolvidas, né? E esse é um ponto. Lembra que a gente falou ontem sobre o Flávio ter dito que já tem os votos para barrar a cadeira, barrar o Bessias no Senado, né? Isso é uma coisa positiva, né? O Alcolumbre está querendo conversar com o Lula. E aí, Lula, como é que vai ser essa parada agora? Né? Essa parada agora ficou complicada, tem que botar o Pacheco, né? O Pacheco, se o Lula tirar o Bessias e botar o Pacheco, eu já falei para vocês, infelizmente o Pacheco vai passar, não tenho o que dizer. Mas pode ser que o Lula insista no Bessias, né? E de qualquer forma seria uma derrota para o Lula, né? Ter que tirar o Bessias e botar o Pacheco, né? O Alcolumbre está querendo conversar com o Lula. Um monte de pendência, que é um monte de dinheiro do Lula para resolver as pendências do Lula. E pelo visto, o Lula também quer adiando essa coisa aqui. O Lula sabe que vai entrar nessa reunião com as mãos vazias, vai entrar mal, vai entrar sem ter o que oferecer em termos de campanha, né? O Lula está com dificuldade de montar palanques no Sudeste. O Sudeste tem 3 dos principais colégios eleitorais do Brasil, né? Tirando o Espírito Santo é lógico, é um estado muito importante também, mas não é dos grandes, né? Os grandes é São Paulo, Minas e Rio, né? E São Paulo, Minas e Rio, o Flávio Bolsonaro já tem São Paulo e Minas muito bem resolvido, muito acertado. O Rio de Janeiro ainda tem alguma dúvida aqui sobre o que vai ser no Rio de Janeiro, mas as coisas estão se encaminhando no Rio de Janeiro para o Flávio Bolsonaro também, né? Já o Lula tem problemas principalmente em São Paulo e em Minas Gerais. Em Minas Gerais ele quer o Pacheco, mas ainda não sabe quem vai ser o pré-candidato, tem confusão, o MDB não quer abrir mão da candidatura, o Pacheco quer ir para o MDB, enfim, tá? Tem confusão ainda aqui
em Minas Gerais, né? No Rio de Janeiro, ele tem o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, até pouco tempo atrás, se acreditava que ele ia ganhar com muita facilidade. Mas as coisas já não estão tão boas para o Eduardo Paes. Se de fato confirmar o rompimento no Malafaia com o Eduardo Paes, eu diria que o Eduardo Paes meio que fica na berlinda nessa história, né? O Eduardo Paes, para a prefeitura do Rio, ele ganha com muita facilidade, mas no estado do Rio ele não é tão bem visto assim, né? Ele é visto como um carioca. E o estado do Rio de Janeiro meio que se ressente desse tipo de gente, porque, né, é lógico, né? Tende a imaginar que o Eduardo Paes, como governador do Rio, vai dar muita atenção para a cidade do Rio de Janeiro e abandonar o resto do estado. Então o pessoal tende a favorecer alguém que seja de fora do estado. É exatamente essa aposta que o Flávio Bolsonaro está fazendo. O candidato dele é de São Gonçalo, que é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro e representa, digamos assim, o interior do Rio de Janeiro, né? E em São Paulo tem o Haddad, que o Lula quer, mas o Haddad não quer, tá essa confusão toda em São Paulo. Em São Paulo, o Flávio Bolsonaro já está super acertado com o Tarcísio, né? Então, ou seja, isso aqui tudo, tanto a reunião aqui quanto isso daqui, é resultado do Datafolha, que mostra que o Lula tá mal. Né? A gente sabe, né? O Datafolha deu um jeito de martelar lá para aparecer o Lula na frente do Flávio Bolsonaro ainda, mas já é empate técnico, né? E tá todo mundo vendo já a tendência de crescimento do Flávio e a tendência de queda do Lula. A dificuldade que o Lula vai ter de manter a popularidade. O Lula, agora no final do mandato dele, ao longo desse ano, deveria aumentar a popularidade, aumentar a aprovação do governo. O problema é que, como o pessoal está lembrando, tem um monte de estrago na campanha do Lula, né? O caso do Banco Master, por exemplo, por mais que não seja um caso do Lula, não seja ligado diretamente ao Lula, eu já expliquei para vocês que é um escândalo enorme e está acontecendo no meio do governo Lula. A tendência é que o eleitorado vai associar uma coisa com a outra, vai dizer que a culpa é do Lula. Mesmo que o Lula ache isso injusto, não sei o que lá, foi o mesmo que aconteceu no caso da pandemia com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem culpa da pandemia, o Bolsonaro colocou vacina logo, foi um dos primeiros países do mundo a ter vacina, foi o Brasil. Então, ou seja, o Bolsonaro não tem culpa das mortes na pandemia. E, no entanto, muita gente acaba associando, porque o presidente, aconteceu uma tragédia, o cara é presidente, a culpa é do presidente por aquela tragédia, né? Então, o caso do Banco Master é isso. O caso do Lulinha é pior ainda para o Lula, porque o caso do Lulinha, meu amigo, é o nome do Lula ali, escrito com 19 milhões de reais ali de movimentação e não sei o que lá. Imagina se vai ter a prisão preventiva do Lulinha, existe essa possibilidade, a gente já falou, né? Aqui, ó, a avaliação do governo é que desgaste do presidente é inevitável diante da revelação da movimentação financeira do Lulinha, mesmo que não surjam irregularidades nos dados obtidos pelas investigações. É aquele negócio de separar a questão jurídica, né? A gente não sabe ainda quais são as evidências, o que o Lulinha está sendo acusado. Eu acho que a acusação dele de lobby financeiro, né, de tentativa de corrupção, de interferência, isso é factível de fato, tudo leva a crer que ele era lobista do caso, mas pode ser que seja pior, pode ser que tenha a ligação dele mais direta com o roubo dos aposentados, né? E lembra que tem o irmão do Lula também que está envolvido nesse negócio de roubo dos aposentados. Ganhou uma vice-presidência de um sindicato que rouba aposentados exatamente depois que o Lula favoreceu o roubo de aposentados no INSS, né? Então, o caso do Banco Master é meio neutro, afeta todo mundo, mas vai cair na conta do Lula porque o Lula é o presidente atual. O caso do INSS não, o caso do INSS cai no Lula direto, já no colo do Lula completamente. E aí nesse momento que o Lula precisava estar recuperando espaço, recuperando popularidade, ele não vai conseguir, né? O presidente do PT defende que Lulinha se explique e vê ambiente antissistema nas eleições. Esse ambiente antissistema aqui, eu falo para vocês, né? Vocês sabem, meu canal é um canal antissistema, anarcocapitalista. A ideia é essa mesmo, meu amigo. Daqui para frente, toda eleição vai ser eleição antissistema. O pessoal não gosta do sistema. O sistema está cada vez mais ineficiente. E não é só no Brasil, não. É na Europa, nos Estados Unidos, tudo quanto é lugar. O pessoal olha para o sistema, para o governo e percebe que o governo não resolve problema nenhum. Se você não resolver os seus próprios problemas, meu amigo, não vai ser o governo que vai resolver seus problemas, não, tá? E essa expectativa que muita gente tinha, que não, que se eu eleger um bom governo, o governo vai resolver os problemas. Não, o governo não vai resolver. O governo pode atrapalhar. Atrapalhar, o governo consegue atrapalhar. A ideia é você eleger um governo que não vai atrapalhar muito, né? Que vai atrapalhar pouco. Porque a ideia é que o governo não serve para porcaria nenhuma mesmo, cada vez mais está ficando evidente para as pessoas essa característica do governo, né? O pessoal do Lula ainda tem a expectativa, que diz o Renan Filho, que o Lula pode ocupar o centro político e isolar o bolsonarismo.
o Renan Filho, é lógico que o Lula gostaria disso. O Lula fez isso em 2022, foi por isso que o Lula foi eleito em 2022. Ele se colocou como uma aliança contra o Bolsonaro, né? Nós somos todos os partidos contra o Bolsonaro. O problema, Renan Filho, é que uma vez que o Lula fez isso em 2022 e traiu os outros partidos todos, né? Porque o Lula vendeu essa ideia de que seria uma frente ampla, que vamos fazer políticas de centro e não sei o que lá, para derrotar o bolsonarismo. Beleza, foram lá e votaram no Lula, fizeram o L, infelizmente, né? E só que o Lula chegou lá, o que o Lula fez? Não botou cargo para ninguém, ficou tudo para petista, botou só cargo gente do PT, e mais do que isso, gente do PT e gente do PT que ficou do lado dele quando ele estava na cadeia, né? O Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu do Lula. O Lula continua dividindo o mundo entre pessoas que apoiaram ele durante a cadeia e pessoas que foram contra ele e colocaram ele na cadeia. E o governo dele foi muito um reflexo disso, ajudar muito. Por que o Lula fez tanta questão de ajudar o Guido Mantega? Porque o Guido Mantega ficou do lado dele, meu amigo. O Guido Mantega é isso aí. Então, ou seja, essa é a situação. Os aliados do Lula adorariam que o Lula fosse para o centro político. O problema é, o centro político não vai comprar essa. Já viu que não vai ter essa chance, né? No máximo vai ser usado pelo Lula como uma desculpa para ganhar a eleição, e depois o Lula vai se eleger e vai botar só gente da esquerda mesmo, não vai ter ninguém do centro político, né? E, mas teve a Simone Tebet, a Marina Silva, teve não sei o que. Não, porra, a Simone Tebet é peça decorativa, não tem poder nenhum ali. O Geraldo Alckmin, mesma coisa, não conseguiu fazer nada. Toda a política econômica do governo foi pro Haddad, da extrema esquerda. O Haddad, que fez tese favorável ao comunismo no mestrado dele em economia, né? Então, ou seja, essa ideia de que o Lula vai ocupar o centro político está ficando cada vez mais distante. Primeiro, porque o centro político não é idiota e já foi enganado uma vez pelo Lula. E segundo, porque o Lula está desgastado pra caramba e a tendência é o desgaste aumentar. Isso sem contar se não vem crise econômica por aí, hein? Olha o que eu falei. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre a crise econômica que está vindo aí. Arrisca o Lula ter uma tempestade perfeita esse ano. Além do escândalo do Massa, do escândalo do INSS, você ainda ter uma crise econômica mundial aqui que vai deixar o Brasil em situação complicada, tá? O preço da gasolina já está batendo cento e tantos dólares aí. A bolsa americana caiu ontem, caiu hoje. As bolsas asiáticas hoje caíram tudo. Né? Teve até circuit breaker na bolsa da Coreia, do Japão e coisa e tal. Está arriscado, veio uma crise grande. Pode ser que não, tá? Pode ser que seja só uma queda momentânea e depois recupera. Isso aconteceu já algumas vezes. Não há garantia de que vai haver uma grande crise, mas assim, existe o risco, tá? Então, essa é a situação. O centro democrático olha para as eleições e fala, porra, vou apoiar o Lula para quê? O Lula não ajuda. O Lula não tem como ganhar essa eleição. Cada vez mais o pessoal tende a ir para o lado do Flávio. Prevejo muitos recadinhos do Lauro Jardim nesse sentido daqui para frente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.